para nós, ao longo da sua carreira, quais foram os seus maiores desafios? Bom, eu tive vários desafios, né? Vou lembrar aqui de alguns. Considerando o primeiro, que foi assim que eu formei. Então, eu me formei muito novinha, tinha lá 22 anos, e fui assumir, então, essa coordenação. A gente, quando sai da faculdade, vocês sabem, né? A gente sai muito despreparado, a gente sai muito imaturo ainda, e a gente não sabe realmente como que é o trabalho. E quando eu fui para lá, eu tive muitas dificuldades, porque eu cheguei e não tinha nenhuma outra enfermeira para poder me orientar, para poder me guiar, com o que eu tinha que fazer, como que era a rotina, né? Claro que eu tive apoio de muitas pessoas me ajudaram ao longo desse período aí, as pessoas sabiam uma coisa e me falavam, iam me orientando com as coisas que elas sabiam, mas eu não tinha um profissional enfermeiro ali para me conduzir. Então, esse momento foi muito desafiador, e como eu tinha o rostinho de muito novinha, eu me lembro de um episódio que chegou uma paciente na unidade de saúde e ela falou assim para mim, eu queria falar com a enfermeira. E aí eu falei para ela assim, mas eu sou a enfermeira. E ela falou assim, nossa, eu achei que você fosse filha da enfermeira. Então, assim, eu tive que romper uma barreira muito grande, né, pelo rostinho, assim, de muito nova e também pela inexperiência, mas aos poucos a gente vai construindo, e acabei construindo uma carreira linda lá, um trabalho muito bonito, que acabou virando referência para a região, né? Os alunos aqui da Universidade de Uberaba, eles iam na nossa instituição para conhecer o trabalho. Então, com o tempo eu consegui mudar, mas no início foi muito desafiador. Outro desafio que eu tive foi quando eu resolvi mudar, que eu trabalhava numa área da enfermagem, que era unidades de estratégia de saúde da família, que é a unidade básicas, e eu fui, então, para um hospital de grande porte, né, um hospital terceirizado. Então, eu não sabia nada sobre ambiente hospitalar, apesar de na faculdade a gente passar em alguns momentos, mas eu trabalhei muitos anos voltado para a assistência da saúde pública. Então, esse segundo momento foi muito desafiador também para mim, né? Tive que reaprender muitas coisas. E o terceiro, que foi o mais desafiador para mim, foi quando eu tive o burnout e a depressão, que foi um momento assim que eu me lembro que tudo começa muito insidioso, né? E a gente não vai percebendo o avançar das situações que a gente vai vivenciando. E eu lembro que eu tinha participado de uma palestra com o pessoal da fisioterapia, e eles estavam abordando sobre saúde laboral. E aí eles fizeram uma dinâmica lá e perguntaram assim, quanto tempo você dedica para trabalho, espiritualidade, lazer e família? E naquela época, eu lembro que quase 100% da minha carga horária era para trabalho. Eu praticamente não tinha mais, assim, contato com a minha família, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha lazer, né? As férias, quando eu tirava, era para fazer outras coisas de trabalho também, de estudos. Então, eu fiquei extremamente desgastada logo depois dessa atividade, mas naquela época eu achava que eu estava certa. Eu achava que qualquer resultado que fosse contrário ao meu, né, não estava legal, que tinha que ser muito trabalho mesmo. Só que aí eu acabei entrando numa exaustão, né? E aí nesse período que eu entrei em exaustão, que eu fui tendo sinais muito sutis, mas eu não fui percebendo. Eu comecei com dificuldades para dormir, né? Insônia, muitas crises de dor de cabeça, muita enxaqueca. A minha concentração, ela ficou muito prejudicada. E eu lembro de um dia especial que eu fui numa reunião, né? Eu estava lá participando de uma reunião, e eu não conseguia acompanhar o que as pessoas estavam falando. Era como se eu não estivesse ali naquele ambiente, era como se eu estivesse em outro lugar, e era como se as pessoas estivessem falando grego para mim. E aquilo para mim foi assim um peso muito grande, foi assustador, né? Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, eu não conseguia acompanhar o raciocínio das pessoas, eu também não conseguia construir o meu próprio raciocínio.
E eu tentava buscar aquela Josi de antes, né, que conseguia participar, que desenvolvia o seu trabalho, que fazia tudo com muita dedicação. Eu ainda estava fazendo com dedicação, só que eu não tinha mais concentração, né, eu não tinha a mesma produtividade de antes, eu não tinha o mesmo resultado de antes. E aí, isso foi ficando cada vez mais complicado, e eu comecei a ter crises de pânico, então eu não queria mais nem ir para o trabalho. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo dos profissionais, das equipes, eu tinha medo de levar orientações, eu precisava levar informações, orientações, e era como se as pessoas fossem todas assim, bichos de sete cabeças. Era um medo que eu não sabia por que ele estava ali, o que estava acontecendo. Mas eu simplesmente não conseguia, era extremamente desafiador, coisas mais simples possíveis que a gente possa imaginar, né, da nossa rotina, era extremamente desafiador para mim. E aí, nessa época, então, eu comecei a chorar, né, todos os dias. E eu tinha que apresentar um trabalho também, né, que eu tinha ali dedicado quase 2 anos. E aí, nesse momento, eu comecei a ter pensamentos muito catastróficos. Eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu não era boa o suficiente, eu achava que eu não deveria, né, que eu não merecia estar ali. Então, foram muitos pensamentos caóticos que quase me levaram realmente a um declínio muito grande. Mas, um determinado momento, eu comecei a chorar tanto, né? Que eu comecei a chorar todos os dias, e em um dia específico, eu chorei tanto que eu não consegui nem procurar ir para o meu ambiente de trabalho. Eu não tinha condições de ir para o ambiente de trabalho. Então, eu procurei o psicólogo, né, da empresa. Esse psicólogo, lá com o psicólogo, eu nem conseguia falar de tanto que eu chorava, né? Ele conseguiu entender um pouco, mas ele já me encaminhou para o médico do trabalho. Esse médico, então, me afastou e pediu para que eu procurasse um psiquiatra. Então, aí, nesse momento que eu vi que realmente eu estava lá no meu fundo do poço. Esse foi o momento mais desafiador de todos os momentos que eu passei na minha vida até então. Só que, nesse momento, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso tomar uma decisão, né, Ana? Porque você olha ali, você vê que as coisas estão virando um caos na sua vida, você tem que fazer uma escolha, né? E a escolha que eu precisava fazer, né? Ou eu continuava me sentindo ali invisível, adoecendo, ou eu assumiria as rédeas da minha vida. E foi aí que eu comecei a buscar ajuda, né? Que eu comecei a buscar as terapias integrativas para que eu pudesse me reconectar com a minha essência.